Olá, meus irmãos, graça e paz, que bom estarmos juntos mais um estudo bíblico, ainda mais nesse que é especial, nosso estudo bíblico de Natal. Que coisa boa, muitas casas iluminadas, muitas luzes, muitas promessas de presente, a correria de compra de presente, de compra de mercado para fazer comida. Eita, que monte de coisa que as pessoas fazem nessa temporada de fim de ano. E aí, nós estamos aqui hoje. Não importa quando é o hoje, mas estamos aqui para conversar sobre a verdade do Evangelho, sobre o nascimento de Jesus Cristo. E que bom que você separou tempo para viver essa experiência de crescimento, e eu já convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, que fala sobre o nascimento de Jesus, e tentar juntos aqui encontrar lição para a nossa vida sobre esse dia tão especial. Desde já, eu desejo a você um excelente Natal nesse ano e que Deus continue abençoando a sua vida. Capítulo 2 de Lucas diz o seguinte: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se, a fim de participar, então, do recenseamento. Assim, José também foi à cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolvendo-o em panos, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Não é só para vocês, é para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de anjos do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na época de Natal, muitas pessoas fazem tantas coisas, trabalham tanto para
tantas coisas, dão duro, correm de um lado para outro, para que a comida não falte, para que a decoração não falte, fique impecável, para que os presentes estejam debaixo da árvore ou sejam entregues a contento, no tempo certo. Muito corre-corre para lá e para cá. Mas não são todos que se lembram do nascimento de Jesus. E do que isso significa para a humanidade? Qual é a importância do nascimento de Jesus para a minha vida e para a sua vida? Para todos nós, para mim e para você. E eu quero chamar a sua atenção para esses dois momentos do relato bíblico que tivemos aqui. De maneira simples e rápida, Lucas descreve o nascimento de Jesus sem muitos detalhes. Só diz que chegou o tempo e ele nasceu. José e Maria estavam no lugar, foram para outro, por conta do recenseamento que Roma estava fazendo, e por isso chegou a hora de nascer o bebezinho. Jesus Cristo estava pronto para chegar à terra. E aí o texto fala no versículo 7, desse momento, da hora que Jesus chegou. Maria deu à luz a Jesus num estábulo, num lugar onde os animais ficavam, porque não tinha lugar para ele, não tinha sequer um lugar nem para Maria fazer o parto, ter o bebê, tampouco para o garoto ficar. E aí o texto diz que o que tinham, usaram, que eram panos. Então o bebê nasceu, foi envolvido em panos e o colocaram numa manjedoura, no lugar onde os animais comiam. Você pode imaginar uma cena de um estábulo, de um lugar onde os animais ficavam. Vocês podem imaginar o cheiro, a organização, o que tinha ali. Vocês podem imaginar esse ambiente que recebeu o nosso Salvador, o Salvador do mundo. Não é que não tinha lugar para ele, não é que não tinha um quarto, não tinha nada para Jesus. Não tinha sequer um lugar, não é para ele descansar, não tinha lugar para ele nascer. Ninguém se importava com José e Maria grávidos. Ninguém se importava com o nascimento do Salvador do mundo. Ninguém se importou com esse momento. Enrolaram ele num pano, colocaram ele no lugar onde os animais comem, porque não havia lugar em hotel, não havia lugar na casa de amigos, não havia lugar na casa de estranhos, não havia lugar para o Salvador. Hoje, nesse ano, ainda há pessoas que preferem fingir que nada aconteceu, que Jesus não nasceu, para que não precisem oferecer lugar para ele nascer. Nos seus corações, tem gente que prefere fingir que nada disso é real, para que possam continuar vivendo as suas vidas, sem dar a Jesus lugar no seu coração. É diferente de um povo também simples, pastores, que estavam no campo a pastorear, que recebem um anúncio: nasceu o Salvador. E esses homens que antes estavam amedrontados, agora estão alegres, contentes, porque ouviram a notícia: na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, versículo 11. Nesse lugar,
quando recebem a notícia que nasceu o Salvador, eles partem na direção daquele que eles ansiavam por ver. De um lado, um povo que não deu lugar, um povo que não se importou, um povo que não ligou para o nascimento do Salvador. Do outro lado, gente interessado com uma boa notícia que acaba de receber, então vai na direção daquele menino, só para ver se aquilo tudo era verdade. De um lado, gente que não se importa, de um lado, gente que não dá lugar, gente que não dá espaço, do outro, gente que ouve uma notícia e fala assim: eu preciso ver o que aconteceu. Olha, quando eles tiveram essa experiência com o anjo, esses pastores, algo extraordinário aconteceu, claro, o anjo apareceu. Em seguida, quando foi anunciado que o Salvador nasceu, de repente, uma grande multidão do exército celestial aparece. Imagina que fantástico foi esse momento. Sobrenatural, grandioso. Imagina só esse momento. E aí, eles ouviam esse exército celestial, gente, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir um coral de, sei lá, 500 pessoas, 100 pessoas cantando lindamente. 100 pessoas apenas, 200 pessoas. Imagina 500 pessoas, um exército agora, cantando uma melodia, a força dessa canção. E eles cantavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Que grandioso, que tremendo, que poderoso foi esse momento na vida desses pastores. Em seguida, eles disseram: vamos a Belém. Vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Olha, nós fomos privilegiados de saber do que acaba de acontecer. Recebemos breaking news do anjo, do céu, isso veio direto do céu. Últimas notícias. Recebemos, a gente precisa ir lá ver o que aconteceu. Vamos lá. Eles estavam por perto, foram procurar por um menino que acaba de nascer numa manjedoura, envolto em panos. Quando chegaram, eles foram correndo, segundo o relato bíblico no versículo 16, a notícia que eles receberam deixou eles tão impressionados, e todo aquele movimento celestial, que é um nível de importância do que acaba de acontecer, deixou esses homens tão empolgados, que eles foram para lá correndo. Eles não podiam perder tempo, era uma grande notícia, era algo grandioso. Vamos lá ver. E eles foram correndo e chegaram lá, encontraram Maria e José e o bebê, do jeito que o anjo havia descrito. Obviamente que depois dessa experiência, não só com o anjo, não só com o exército celestial que canta, mas agora com o Salvador do mundo que havia nascido, eles voltam para a vida normal. Só que eles voltam diferentes, porque tiveram um encontro com Jesus nascido. E nessa volta, por causa do encontro, eles começam a dizer de tudo o que eles viram, de tudo o que aconteceu. Começaram a falar de Jesus Cristo. Começa então aqui o início da história entre a população, pelo menos daquela região, que nasceu o Salvador do mundo. De um lado, um povo que rejeitou. Do outro lado, um povo que ouviu a notícia, foi atrás. E ao chegar lá, se encontrou com o Salvador, e isso mudou as suas vidas.
nesse Natal, nós, você e eu, precisamos escolher que tipo de gente que nós somos. Gente que diz para Jesus: não tem lugar para você, aqui no meu coração, na minha vida, na minha história, na minha agenda. Ou eu sou do grupo que ouve a boa notícia, que nasceu o Salvador e vou atrás. E eu preciso ver o que é isso, quando isso aconteceu, o que está acontecendo, que loucura é essa de o Salvador do mundo ter vindo à Terra para salvar o perdido. Eu preciso saber, eu preciso olhar com os meus próprios olhos. E a garantia que eu tenho para todos vocês é que uma vez se encontrando com o Salvador, a sua vida será completamente transformada. Assim como esses pastores tiveram essa experiência tão grandiosa e voltaram contando tudo o que aconteceu, porque definitivamente uma vez que nos encontramos com Jesus, tudo muda. Isso vai acontecer também com a sua vida. Jesus nasceu na história, é verdade. Jesus é aquele tão poderoso e grandioso que ele mudou a história simplesmente pelo fato de nascer. Louvado seja Deus por isso. Mas ele não só precisa nascer na história como já aconteceu. Ele precisa nascer no seu coração, na sua vida, na sua história, na sua linha do tempo. Ele precisa nascer para você. Você precisa pelo menos ficar curioso sobre isso e ir atrás dele para ter um encontro com Jesus nascido. Porque agora estamos falando no futuro que já sabemos que ele nasceu, cresceu, morreu pelos nossos pecados, mas ficou apenas 3 dias morto. Ele ressuscitou e vive e reina para sempre. E ele mesmo disse que ele veio para buscar pecadores como você e eu, pessoas que são enfermas, que precisam de salvação, gente que precisa ser resgatado da morte, da tristeza, da falta de propósito, da falta de paz. Jesus nasceu na história, mas ele precisa nascer no seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Experimenta a relação com Jesus. Não saiba que ele existe. Viva com ele. Sua vida vai ser diferente. A paz que você vai sentir vai exceder tudo o que você consegue imaginar sobre ser possível ter paz. Toda a paz que você configura com a sua mente é menor ainda do que a paz de Jesus Cristo. E eu só posso dizer para você que, para você experimentar isso, você vai ter que dar os seus passos. Você vai ter que dizer: eu preciso conhecer esse Jesus, eu preciso dessa experiência. Uma vez que você ouvir, tudo muda, tudo vai ser melhor, tudo vai ser diferente. Ele não pode só nascer na história. Ele precisa nascer aí, no seu coração. Então, eu tenho uma oração simples para fazer com você. Se você reconhece que você precisa conhecer na pessoalidade de Jesus Cristo, que você não só precisa ter a consciência de que ele nasceu, mas ser alguém que quer viver com Jesus, ou pelo menos começar a viver, experimentar isso. Fala com Jesus agora: Senhor Jesus, nasce para mim também. Nasce no meu coração, eu quero ver como é isso. Quero experimentar, viver com Jesus para sempre. Eu quero ver, eu quero perceber e sentir essa paz que o pastor está falando. Eu quero Jesus. Eu quero propósito. Eu quero ser como um desses pastores que sai correndo na direção de Jesus e que, ao encontrá-lo, tudo muda, e porque muda eu saio falando do que aconteceu. Eu garanto para você que uma vez se encontrando com Jesus, você vai falar para todo mundo quão maravilhoso é. Ore assim: Senhor Jesus, entra na minha vida.
faz a diferença no meu coração. Eu quero experimentar o relacionamento com Cristo, o Messias, que nasceu, viveu e vive ainda hoje e viverá para sempre. Eu quero, Jesus, que você entre no meu coração e transforme minha história. Eu quero paz. Eu quero viver em paz para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus nasça para você também. Feliz Natal para você e para sua família, para os seus amados, em nome de Jesus.